A primeira coisa é que Deus te colocou, meu querido, como um professor. Diga para o teu irmão, Deus te levantou como um professor. Né? Amém? Não sei se você sabia, mas as escolas no passado não eram como as escolas de hoje. As escolas no passado, elas eram feitas em casa, né? O ensino era feito em casa. Os pais eram incumbidos de ensinar os seus filhos, correto? Eles lecionavam para os seus filhos. A escola que a gente vê hoje, não, infelizmente, é essa escola que a gente tem presenciado através dos noticiários, correto? Né? Onde morte, tantas outras coisas acontecem. Se você for olhar para trás, você vai ver que não era assim no passado. Não havia essa escola. E esses dias atrás, eles estavam discutindo exatamente isso. Não sei se você chegou a ver, né? A respeito dessa escola que a gente vê hoje, a escola que os nossos filhos estudam. Infelizmente, a humanidade ela vai passando, ela vai evoluindo, e com essa evolução, hoje existe esse formato de escola que a gente vê. Devido, né, a essa evolução, quantas matérias não são colocadas na escola? Antigamente era limitado. E por consequência disso, hoje nós temos que colocar os nossos filhos na escola, né? Mas eu não sei se você já pensou nisso, que antigamente era a função do pai, né, ser um professor, do pai ensinar o filho, tanto as matérias, como a ser um homem, como a ser uma pessoa, né, para essa sociedade que nós estamos vivendo, tá certo? E hoje eu queria quebrar esse silêncio do professor, irmão, daquele que não ensina, sabe? E colocar aqui em pauta para nós nessa noite, amados, a questão de podermos ser aqueles que falam, que abram a boca e que ensinam os filhos, amém? Que conversam com os filhos, né? Por quê? Porque você é um ensinador. Eu queria que você falasse para o teu irmão, você é um professor, Deus te criou para ser um professor, para ser um ensinador. Você sabe que por nós estarmos omitindo, eu sei que nem todo mundo aqui é pai, mas você caminha para isso. O silêncio com os nossos filhos, querendo ou não, eles estão levando os nossos filhos aos maus relacionamentos. Estão levando os nossos filhos para as drogas, para os homicídios, para a violência, para o homossexualismo e finalmente, infelizmente, para as cadeias. Porque nós temos errado e temos pecado na área do ensino, como ensinar os nossos filhos, não é? Eu sei que um dia na minha vida, irmão, se eu posso dar um testemunho para você, eu desisti do meu pai, porque o meu pai simplesmente desistiu de mim. Eu tenho 50 anos de idade, mas eu me lembro como se fosse hoje, que por eu ser a pessoa que era, uma pessoa difícil, e que também esperava um conselho, e que esperava talvez, né, uma direção para a minha vida, ou esperava, né, algo mais sensato para mim, e pelo meu pai não ter tido isso, eu desisti do meu pai, porque eu queria o carinho do meu pai, eu queria o abraço do meu pai, uma coisa que eu não tive, nem sequer talvez um beijo do meu pai, entende? Por consequência disso, o que aconteceu comigo? Eu desisti do meu pai. Eu não quis saber mais do convívio e do diálogo do meu pai, já que não tinha, eu também, né, falei, já que não tem o diálogo e não é algo, a recíproca vai ser verdadeira. E daí para frente, então, o que aconteceu? O silêncio do meu pai, ele foi transmitido para mim. Se o meu pai não falava comigo, muito menos eu falava com ele. Claro que o meu pai, ele foi uma ótima pessoa em vários sentidos, né, da vida dele. Foi um homem de caráter, foi um homem bom, um homem trabalhador, mas ele esqueceu de ter o formato de Deus, de me ensinar quem era Deus verdadeiramente. Ele me criou da forma dele, do jeito dele, e querendo ou não, eu vim aprender o que era realmente a ser homem quando eu conheci a Jesus.
Amém? Então, quando eu falo que eu desisti do meu pai porque o meu pai desistiu de mim, eu estou dizendo a pura verdade, né? Mas na igreja eu ganhei um referencial de vida, e eu ganhei o referencial de Deus para mim. Então, se eu não tive um pai que foi meu professor, né? Se eu não tive um pai que me ensinou como professor, eu aprendi com os meus pastores, eu aprendi com a minha liderança, eu aprendi a ver em Jesus o meu maior referencial de vida. Você entende? Então, hoje, muitas vezes é se falado que nós temos que ficar olhando para trás, a nossa geração, e quebrar a maldição do tataravô que foi assim. Eu não sei, eu não consigo acreditar 100% nisso. Talvez se você entrou aqui até acredite nisso, eu não sei. Mas eu acredito que na posição que você tem em Deus, essa eu acredito. Nós recebemos herança, sim, às vezes heranças malditas, e sofremos consequências daquilo que aconteceu lá no passado, como foi até falado hoje de manhã, consequência do pecado. Mas essa consequência, meu irmão, ela se dá talvez lá no passado, onde houve a existência, né, dos seus primórdios lá atrás, nos seus primórdios, como ela acontece talvez aqui hoje, né? Daquilo que você vai fazer, como que você vai gerenciar, como você vai gerir a sua vida daqui para frente, né? Porque o futuro você não consegue mudar, não é? Amém ou não? Amém. Né? Amém? Mas o seu presente aqui agora você consegue. E você vai ter um futuro abençoado, um futuro brilhante. Amém? Não é? Então, quando você olha para isso, você precisa entender que se você não teve um referencial, Deus, Ele é o seu referencial. Diga para o teu irmão, Deus é o seu referencial. Né? Quantos de nós não estamos aqui por causa do amor de Deus? Eu queria ser bem didático aqui, irmão. Não vou ficar pregando revelação aqui, não. O que eu escrevi eu vou falar, tá bom? Amém? Vocês prometem me, né? Revelação a gente tem bastante, mas eu às vezes falo até besteira. Alguns de nós estão em pé por causa do amor do Pai, né? Quantos aqui estão em pé por causa do amor de Deus? Você não teve talvez o amor de pai, você não teve um professor, mas hoje você tem um grande professor, você tem um pai que te ensinou. E eu louvo a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, né? Queridos, Deus precisa de professores. Amém ou não? Amém. Fala para o irmão, Deus precisa de você como professor, irmão. Não é? Você tem que ser. Esse é o primeiro o professor. O que ensina. O que para ensinar. Né? O que olha nos olhos do filho e diz a ele o que tem que dizer. E fala a ele o que tem que falar. E diz a palavra de Deus, ensina no caminho, como diz a palavra, por onde anda. Mas acima de tudo, amado, no testemunho, Jesus disse, Ele comunicou. Você vê que é bonito quando diz a Bíblia, como foi pregado hoje pela manhã, que disse Jesus, informou Jesus e comunicou. A Bíblia é um livro de comunicação, mas ela só funciona, como diz os pentecostais, que esses chavões, ela só fala aberta. Mas não é só aberta não, é lendo. Não é? É lendo, é lendo. Jesus disse, eu vos dei exemplo. Para quê? Como eu vos fiz, isso vocês façam também. Porque não é somente ser um professor ensinador, um técnico, né? Porque tem muita gente técnica hoje. Tem muitos pais técnicos, mamães técnicas, né? Homens que conhecem de cabo a rabo, que descolam tremendamente, são descolados em tudo. Mas, querido, né? No falar, no ensinar com relação à prática, é o que se precisa. Deus está precisando de prática. Fala para o teu irmão, tem um prático aí do meu lado? Tem uma pessoa que pratica realmente?
praticamos muito no prato de comida, não é? Quando a gente chega em casa, mulher, cadê a comida que eu estou com fome? A gente pratica um monte de coisa. Mas por que será que nós somos ensinados? Varão, como é que é o seu nome? Júnior, lê para mim, por favor. Queria que você prestasse atenção. Página inteira? É a página inteira, essa pagininha aí. A lei do professor. O professor eficiente é aquele que baseia seu ensino em uma rica experiência de vida. Resumindo a lei do professor, poderíamos dizer que quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Esse princípio é fundamental e não há nada que o substitua, nem mesmo uma personalidade cativante ou método excepcional. Ninguém consegue ser um bom comunicador a partir de um arquivo intelectual vazio. Não podemos passar a outros aquilo que não possuímos. Se não conhecemos determinado conteúdo, isto é, se não o dominamos de fato, não podemos transmiti-lo a ninguém. A ideia implícita nessa lei é a de que, antes de ser professor, sou um aprendiz. Um estudante ensinando estudantes.